Boa noite. Vamos começar novamente o nosso estudo do Evangelho de Mateus, né? Nós estamos estudando o capítulo 13, já nos encontramos no versículo 21, o capítulo 13, que é um capítulo longo, né? Nós estamos atualmente no versículo 21, estudando os comentários de Jesus sobre a parábola do semeador. E na semana passada, né, vocês perceberam uma coisa interessante, que a gente abordou, né, comentou a palavra imediatamente e falamos sobre a impulsividade, né? O espírito afoito, impulsivo, aquele que age mais pelo impulso do que de forma consciente, lúcida, ponderada. Falamos da importância da temperança, da ponderação, da cautela no trabalho espírita. Nós vimos no versículo 20 a questão daquele companheiro sem base, né? Aquele cujo o solo do coração é um solo raso, pedregoso, né? Que não é profundo, que não permite que a semente germine e se enraize de forma profunda. Esse companheiro, ele entra com muito entusiasmo no movimento espírita, no movimento cristão, né? Mas ele, por não ter lastro, por não ter solidez, firmeza, no ponto de equilíbrio, ele não prossegue na tarefa, né? Então ele entra imediatamente com alegria, é o termo do versículo passado, mas com a mesma alegria, com a mesma velocidade com que ele entrou, ele sai. É o versículo de hoje. O versículo de hoje, nós temos Jesus continuando, né, o versículo anterior, dizendo assim: porém, não tem raiz em si mesmo, mas é transitório, é passageiro. Ocorrendo provação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Então, esse companheiro raso, superficial, ele se alegra e se entusiasma com o evangelho imediatamente e depois perde o entusiasmo também imediatamente. Então, a palavra que nós vamos usar para estudar hoje é a mesma da semana passada. Mudou o versículo, mas a palavra vai ser a mesma. A palavra é imediatamente. Curioso isso, né? Nesses anos todos humildinho, pessoal mais antigo aí, sabe? A gente nunca tinha feito isso. Comentado a mesma palavra em dois versículos sequenciais, porém diferentes. A gente nunca tinha feito isso. Então a palavra hoje, novamente, é imediatamente. Só que agora, não é o imediatamente entrando, é o imediatamente saindo. Entendeu, Tatiana? Do jeito que entrou, saiu. Né? Voltando ao exemplo que a gente usou semana passada sobre as paixões, né? As namorites, né? De adolescência, né? Aquele adolescente, com todo respeito, Ana Clara, que representa aqui a categoria, a classe dos adolescentes no mundo, né? Mas a mesma velocidade, o mesmo furor, o mesmo fogo, a mesma chama com que começa uma paixão, de repente, acaba. Né? Antigamente, na minha época, quando eu era jovem, a gente falava que o sujeito tinha a síndrome do Charlie Brown. Vocês lembram do Charlie Brown? Do Snoopy? O Charlie Brown, ele conhecia o amor da vida dele uma vez por semana. Toda semana ele encontrava a alma gêmea dele. Na semana seguinte, de novo. E sempre ruiva, era a garotinha ruiva. Não era assim? A garotinha ruiva. Então, tem gente que em relação à espiritualidade tem essa mesma síndrome, né? Se apaixona pelo evangelho e depois se desapaixona com a mesma velocidade, com o mesmo movimento. Só que hoje nós vamos falar da saída. Já mencionei aqui uma vez, eu vou mencionar de novo um processo interessante que o Simão Pedro de Lima, querido Simão Pedro, amigão do coração, nosso professor, sempre menciona. Ele fala assim: movimento espírita, você tem 4 momentos nele, possíveis. O primeiro momento é quando você entra no espiritismo. O segundo momento é quando o espiritismo entra dentro de você. Aí tem um terceiro momento, que é quando o espiritismo sai por você. Quando ele se exterioriza de você. Se tudo der errado,
Se você for um desses corações rasos, pedregosos, em vez de sair por você, ele vai sair de você. É o caso que nós vamos comentar hoje. Hoje nós vamos falar de companheiros, aqueles companheiros da semana passada, muito entusiasmados, muito empolgados, muito afoitos, vai fazer, vai acontecer, até que a água bate na canela. Até que um vento sopra um pouquinho mais forte. Até que a chapa, né, Toizinho, começa a esquentar. Na hora que a chapa esquenta, na hora que a água bate na canela, o entusiasmo se esfria. Isso é muito comum. Isso acontece o tempo inteiro. Né? Tem uma história, a Ilha que contava muito essa história, da Santa Teresa d'Ávila, né? Certa ocasião, ela estava em missão evangelizadora, e aí chegou um momento que ela foi atravessar um rio, ela precisava chegar do outro lado do rio, ela falou, eu vou atravessar esse rio. E nesse processo de atravessar esse rio, ela calculou errado, e a correnteza, a força da correnteza, e começou a levar ela começou a se afogar. E aí, de repente, quem vem socorrer ela, das águas caudalosas? O próprio Cristo. E aí o Cristo estende as mãos para ela e segurou a mão dela e foi salvar ela. E o Cristo fala para ela assim, vê, Teresa, é assim que eu trato os meus discípulos. E a Teresa resmungou de canto de boca assim, é por isso que o senhor tem tão poucos, né? Jesus estava falando de salvamento, né? Do resgate. E a Teresa pensando, me deixa eu afogar. A pergunta que fica com essa anedota, com essa história, né? Da Santa Teresa d'Ávila é, tá, que Jesus vai nos resgatar, que ele vai nos socorrer, isso é certo. Sempre será assim. A pergunta que a gente tem que fazer para o estudo de hoje é, por que que ele deixa a gente se afogar um pouquinho? Por que que ele deixa o susto acontecer? Se o Cristo estava ali, presente, para ir lá estender a mão e socorrer a Teresa, por que que ele deixou ela se afogar um pouquinho? Pedro, né? Pedro falou assim, se o senhor me chamar, eu saio do barco e vou caminhando nas águas. Ele falou, vem. O Pedro desceu, começou a caminhar, de repente começou a se afogar. O mestre foi lá e socorreu ele. Mas por que que deixou ele se afogar um pouquinho? Por que que o mestre permite que servidores do evangelho, pessoas que trabalham para o evangelho, sofram ataques, perseguições e passem por apuros e dificuldades? Por quê? Se o Cristo é tão poderoso, se ele sempre nos socorre, era só não deixar a gente cair na arapuca. Era só não deixar as feras atacarem. Aí ele não ia precisar salvar a gente. Não é assim? Qual que é a razão de a espiritualidade superiora permitir que servos do evangelho no mundo sofram agressões, ataques e perseguições? Pensem um pouco. É uma pergunta que a gente boa de se fazer? Olha, gente, o Chico falava muito que o espírita cristão tem que ter o couro de rinoceronte. Couro de rinoceronte, vocês imaginam, né? Mas para o couro do cristão ficar rústico, pronto para receber qualquer arranhão, qualquer agressão, sabe o que é importante que aconteça? Que ele fique calejado, crie calo. Um trabalhador rural que trabalha na zona rural há 30 anos, roçando, né, o mato, o capim, todos os dias há 30 anos, como é que é a mão dele? Calosa, grossa. Quando ele pega uma enxada e vai capinar, a enxada machuca a mão dele?
não machuca mais. Ele criou calo. Agora, e se pega um menino da cidade, com a mão lisinha, só acostumada a teclar no computador, e bota ele para capinar? Pensa só, Ademo, o que vai acontecer com a mão desse sujeito? Vai esfolar tudo. Vai machucar. E aí tem dois tipos de moços da cidade que começam a capinar no campo. O que continua no serviço e o que abandona o serviço. Então vai capinar a primeira vez. Os dois tipos vão machucar a mão. Tem um que vai pensar assim, tá, mas se eu abandonar o serviço porque eu machuquei hoje, minha mão não vai ficar grossa, calejada, que nem a do veterano. Então eu tenho que continuar machucando a mão, mas trabalhando, até minha mão ficar calejada. E tem o outro que vai falar, eu que machuquei minha mão com isso? Não vou mexer com isso não, tô indo embora. E abandono o serviço. Hoje nós vamos falar do sujeito que na primeira vez que ele criou um calo, a primeira vez que ele machucou a mãozinha segurando a enxada, ele largou a enxada e não quis mais saber daquele serviço. Entenderam? A espiritualidade deixa a gente passar por perigos, por apuros, por dificuldades, para o nosso couro ficar grosso, para a gente adquirir resistência, robusteza, fibra, para a gente ficar blindado. Com o tempo, os benfeitores não vão precisar nem estender a mão para socorrer. A gente vai ter fibra para levar a pancada e ficar, no lugar. Nem balançar não vai balançar. Um dia vai ser assim. Um dia chegará esse momento. Certo? Então, o versículo de hoje, né? Nós vamos destacar a palavra imediatamente. Né? Vamos ler mais uma vez o versículo. Aqui, Porém, não tem raiz em si mesmo, mas é transitório. É o sujeito passageiro. Ele está de passagem pelo evangelho. Ocorrendo provação ou perseguição, quando vem a dificuldade, né? Por causa da palavra, por causa do evangelho, imediatamente se escandalizam, caem em armadilhas, abandonam o serviço, desertam, né? E aí nós vamos começar com o livro Vinha de Luz, capítulo 180, uma lição intitulada Depois. Depois, 3 pontinhos. Uma lição do Emmanuel intitulada Depois. E o Emmanuel vai comentar o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 17, em que Jesus diz assim, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, 3 pontinhos. E depois, sobrevindo tribulação e perseguição, reticências. Como é que vai ser? Fui na casa espírita a primeira vez hoje. Encontrei o Aloísio comentando o evangelho, né? O pessoal cantando, Tim Vanessa. Aí o pessoal Boa Praça, a Flavinha, Dona Cíntia, seu Murilo veio, me saudou, me abraçou, deu as boas-vindas. Cheguei num dia de aniversário, humildinho. Tinha até um chazinho lá, um suco de maracujá de Euridice, com um bolinho, uma rosca. Falei, nossa, que trem manso. Todo mundo gente boa, sorrindo para mim. O comentário do evangelho estava gostoso, as músicas estavam gostosas, que maravilha. Aí, na outra semana, ele vai, ele tá lá no estudo, chega o vizinho lá no salão dizendo, roubaram o carro de alguém aqui na porta. Ele vai ver o carro dele arrombado. Aí, na outra semana, ele foi pro Mildinho, na hora de sair, embora, arma um temporal, chove granizo, e aí o carro que ele tinha acabado de consertar amassa a lataria. Aí na outra semana, ele vai no Mildinho, aí ele tá lá no Mildinho, a energia do centro acaba, fica todo mundo no escuro. Ele vai levantar para sair do salão, bate a canela na cadeira, fica com um galo na canela. E aí vai. Se ele for perseverante, se ele for daquele que não desiste,
que sofre a perseguição e a tribulação e depois tá lá, ele vai ficando com couro grosso. Com o tempo, essas adversidades vão acontecendo e ele fica na dele. Mas se for muito melindroso, se for muito, sabe? Casquinha de ferida, casquinha de ovo, muito delicado pro evangelho, sabe o que vai acontecer? Vai parar de ir. Falar, não vou mexer com isso não. Eu tô querendo fazer uma coisa boa e só as coisas ruins acontecem comigo, e abandona. E larga a mão. Por isso, Emmanuel começa a lição dizendo assim: toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras. E aqui eu sublinhei esse começar as boas obras. Todo mundo sabe começar. Todo mundo que está aqui só está, né, nessa videoconferência porque um dia começou. O pessoal da internet que acompanha o canal, um dia curtiu lá o canal, né, se inscreveu, começou a acompanhar os estudos. Começou. A mesma coisa nas demais tarefas, na peregrinação, na sopa, né, na distribuição de alimento, nas reuniões mediúnicas. Começar, todo mundo começa bem. E começa bem. Mas o problema, o grande problema do evangelho no mundo, o evangelho triunfar ou não, vencer ou não, esse não a gente pensando em adiamento, né? Porque o evangelho vence sempre, mas vencer hoje ou vencer amanhã, o problema é um só. Não é o de começar, é o de continuar. É o de permanecer. Começar, todo mundo começa bem. Mas continuar no serviço, permanecer, perseverar, isso aí não é qualquer um, não. E tem um negócio ainda mais difícil. É o de continuar bem. Com um sorriso no rosto. Com o mesmo entusiasmo do início, do começo. Por isso que Paulo, na carta a Timóteo, se não me engano, a segunda carta, né? Paulo escreve para ele assim: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Paulo já estava preso em Roma quando ele escreve a carta a Timóteo. Combati o bom combate, vivi as lutas, comecei a vivê-las, guardei a fé no final. Guardei a fé no final é que é. Ou seja, com o mesmo entusiasmo, a mesma paixão que eu tinha há 30 anos atrás, é a mesma paixão, o mesmo entusiasmo que eu vou trabalhar por Jesus hoje. Né? O Mildinho vai fazer 9 anos. O mesmo entusiasmo que eu frequentava a tarefa há 9 anos atrás é o entusiasmo que eu tenho hoje. Eu não esfriei. Eu continuo com a mesma energia. Entendeu? Começar, o Emmanuel está dizendo que começar é fácil. Aí ele acrescenta: aceita-se o braço de um benfeitor com exclamações de júbilo. Todavia, depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se: ele não é tão bom quanto parece. Então eu começo nas tarefas, e aí no início da tarefa eu já identifico um sujeito, uma mulher, um homem, um jovem, uma jovem, que é ali para mim uma espécie de pai acolhendo, me abraçando, me tomando pela mão. E eu me sinto protegido e conduzido. Falo, nossa, eu tenho um anjo da guarda aqui na tarefa. Mas a convivência, gente, a convivência faz a gente ver os defeitos dos outros. O Caetano Veloso tem uma frase ótima, numa música chamada Vaca Profana. Ele fala assim: de perto, ninguém é normal. De perto, ninguém é normal. Ficou um pouquinho mais próximo, conviveu um pouquinho mais, você já acha os defeitos. Né? Juju tinha acabado de me conhecer. Eu falei, nossa, que turcão bonito, olha lá.
Agora, ó, ela já tá achando esse espinhazinho aqui. Falou assim, ó, você viu a espinha aqui, ó? Ela começou a notar, perceber os defeitos, né? Que esse olho aqui, ó, a sobrancelha é mais baixa que a outra, a barba fica por fazer, acha os defeitos. Igual no casamento. Convivência no tarefa e cristã é a mesma coisa. Você começa a conviver com o outro toda quarta-feira, toda quarta-feira, toda quarta-feira, você já começa a achar os defeitos. Não é? O irmão está dizendo que o problema é esse. O problema é quando o sujeito começa a achar defeito nos companheiros e isso começa a virar motivo para ele se desanimar com a tarefa. Perdeu o entusiasmo com a tarefa. A gente entra nas tarefas muito inocente, muito ingênuo. É lógico que nas primeiras reuniões, nas primeiras atividades, todo mundo vai ser gente fina. A gente tem que estar consciente, assim, são pessoas, são seres humanos como eu. Em algum momento eles vão pisar no meu calo. E aí, quando isso acontecer, o que eu vou fazer? Dar no pé? Abandonar o serviço? Tem gente que é pinga-pinga de casa espírita, né? Ó, eu falo quando eu vou para fora, se o pessoal pergunta, eu falo, eles assustam. O Uberaba tem mais de 140 casas espíritas. Acho que já está chegando nas 150. Vou falar um negócio para vocês, se brincar, tem companheiro que já frequentou todas. Isso, não, em tese, não é uma coisa ruim. Que bom, né? Você tenha laços afetivos em todas. O problema é quando você pula de uma para outra por desentendimento. Tá em uma, não dá certo com o grupo, pula para outra. Tá em outra, desentende com alguém, pula para a próxima. E não acerta com o grupo, não fecha com o grupo. Entenderam? Isso é complicado. Isso é típico de corações imaturos. Quem fica procurando o lugar perfeito, o lugar onde ninguém te ofenda, de ninguém te magoe, isso é prova da sua imaturidade. Isso é infantil para o trabalho. Criança que fala, né? O Chico, a Maria Fernanda que fala assim, não quero, não quero, não quero. Nada tá bom. O Chico, o dia que tá azedo, você leva pro quarto, não quero. Você leva pra sala, não. Leva pra cama, aí você já sabe, tá com sono. E aí você tem paciência, porque é uma criança, mas o problema é adulto que se comporta assim, né? Marmanjo que comporta desse jeito. Acrescenta o Emmanuel. Ó. Inicia-se a missão de caridade com entusiasmo santo. Contudo, depois, ao surgirem os primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé, gritando-se com toda a força: não vale a pena. Nossa, mas um milindre, sabe? Começa a frequentar o trabalho, o outro, bom dia. No outro dia, bom dia. No terceiro dia, bom dia. No quarto dia, esse fulano esquece de me falar bom dia. Aí eu já me ofendo. Pois é. Pelo visto, ele já nem importa com a minha presença mais, porque eu fui na casa, nem bom dia ele foi capaz de falar para mim. Sabe, tem gente que tem síndrome de Vossa Alteza, né? Ele quer o tempo inteiro receber os louros, assim, incenso em volta dele, né? Todo mundo tem que falar, como você é amado, você é querido. Se não tiver alguém, esse tipo de carência é autoestima baixa. Tem gente que tem uma autoestima muito baixa. Ele tem que estar o tempo inteiro recebendo, assim, carinho efusivo, ele tem que se sentir muito querido. Se ele não se sentir suficientemente querido, aí abandona a tarefa. É complicado, gente. Os outros não podem estar reféns da nossa carência o tempo inteiro. Não dá, né? Não tem condição um negócio desse, né? Companheiros como Chico Xavier, que eram muito assediados, muito rodeados,
uma multidão de pessoas, assim, a grande maioria eram pessoas extremamente carentes, né? E aí rolava aquele ciúme umas das outras, né? Porque ficavam disputando o Chico, uma coisa de criança mesmo. Ficavam um fazendo cara feia pro outro, porque, o Chico te deu mais atenção do que deu para mim. O Chico gosta mais de você do que de mim. Né? Geralmente essa turma aí que gravita em torno do nome Chico Xavier, né? Eu conheci o Chico, eu convivi com o Chico. Pessoas extremamente carentes, de uma autoestima muito baixa. Precisa se esconder atrás da personalidade do outro. A gente tem que se bastar nesse sentido, né? É nós e o Cristo. Os outros eu tenho que amar. Agora, essa demanda de quero o tempo inteiro ser amado, ser amado, ser amado, você está fadado à infelicidade, porque nesse estágio evolutivo que a gente encontra, não há ninguém no mundo que dê conta de suprir você dessa carência. Não há ninguém no mundo que consiga te amar tanto assim, o tempo todo. Então, guardem isso para a gente continuar no estudo. Pessoas que entram no movimento espírita com uma expectativa de ser amado muito elevada, vão se frustrar e vão abandonar a tarefa. Esse aí, ó, chegou um companheiro novo, você percebe que ele é muito carente do carinho geral, do aplauso geral, sabe? Do afago geral, você fala assim, isso aí não vai longe. Não vai longe porque não tem ninguém que consiga, sabe, matar a sede que ele tem de amor nesse nível. Ninguém. Pega o livro Boa Nova e lê que vocês vão perceber isso. É nítido, sim. Como os discípulos, eles se digladiavam, disputavam a atenção de Jesus. Tinha uma carência do afeto do Cristo, e o Cristo não estava muito preocupado com essa carência, não. Quando ele precisava puxar a orelha, o outro saía resmungando, chorando, mas problema dele. Olha o que o Emmanuel acrescenta. Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma, através de 1000 recursos diferentes. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram o justo imposto devido à iluminação espiritual, clama-se com enfado. Assim também não. Aí, é o contrário. Aí os companheiros da casa dão muita atenção para o sujeito. E demonstram essa atenção, essa preocupação, dando serviço para ele. Aí ele se sente sobrecarregado. Tem o que sofre porque ninguém liga para mim. E tem aquele que sofre, estão me sufocando. Porque a gente não vai para a casa espírita para se distrair. Casa espírita não é ambiente de distração e de entretenimento. Não é passatempo, não é hobby. Não é porque eu estou entediado em casa, eu estou meio solitária, vou lá que lá tem uma turma legal. Não, quem entra com esse propósito também se dá mal. Casa espírita é ambiente de trabalho. Quem se vincula a um grupo, se vincula para abraçar o serviço, para arregaçar as mangas. O que dá para eu fazer? O que eu dou conta de fazer? Que talento eu tenho? Vocês têm serviço para mim? Me dá serviço. E aí vem o segundo propósito. Se eu abracei um serviço, eu tenho que ter disciplina. Porque se eu não fizer, o serviço vai faltar para alguém. Ou vai pesar nas costas de outro. Disciplina. Disciplina é não faltar, chegar no horário. Tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Não tem cansaço, não tem frio, não tem fome. É serviço. A minha mãe, contar um negócio para vocês engraçado. A minha mãe, quando ela pegava muito enxoval para fazer, as companheiras, né? Que às vezes estavam com um filhinho nos braços, não tinha palitozinho, não tinha cobertor. Minha mãe pegava uns enxovalzinhos para fazer. E quem ia fazer o serviço com ela era minha avó.
Mas a minha mãe não gostava muito de chamar minha avó para trabalhar. Não era assim, mãe? Ela não gostava muito de chamar minha avó. Sabe por quê? Porque quando ela chamava minha avó, tinha hora para começar, mas não tinha hora para acabar. Aí já tinha feito lá uns 50 palitozinhos, minha mãe falava assim, mãe, vamos parar por hoje, a gente continua amanhã. Minha avó falava assim, eu só saio daqui quando acabar. Aí minha mãe falava, mãe, pelo amor de Deus, chega, eu tô exausta. E minha avó, nós não acabamos. Então não me chamasse. Se fosse para eu ficar de mãos abanando, não me chamasse. E ali ia. Às vezes eu ia pro trabalho, deixava minha avó e minha mãe lá 8, 9 horas da manhã, voltava de noite, 8 horas da noite, minha mãe quase pôs minha avó para fora de casa, e minha avó, não, enquanto não terminar esse palitozinho, eu não acabo. É minha avó. Entendeu? Tem hora para acender a luz do salão, mas não tem hora para desligar a luz do salão. Por isso, hoje nós vamos até às 11h30 da noite. Aqui. O pessoal do canal é 2h30 de miudinho. O problema é de vocês, não tô nem aí. Problema maior da Juju que vai ter que editar depois. Vocês estão entendendo? Tem gente que se sente sufocado com o volume de trabalho do movimento espírita. Mas o negócio é o seguinte, o volume de trabalho do bem deve ser proporcional ao assédio dos maus. A demanda de serviço do bem na Terra tem que estar na mesma altura do assédio do mal, das sombras. Tem uma história bonita do Bob Marley, né? O grande músico jamaicano Bob Marley, né? Pacifista, defendia o amor, a paz. E aí ele ia fazer um show em campo aberto para uma multidão em favor do fim da guerra, das guerras na África. E aí um grupo que era a favor do conflito falou, não, vamos deixar esse cara cantar, não. Horas antes do show, foram lá e atentaram contra a vida dele, deram uns tiros contra ele. E ele foi baleado. Aí ele foi baleado, foi levado para o hospital. Aí retiraram a bala, curaram o ferimento, falaram para ele assim, agora o senhor vai para casa, o senhor vai ficar de repouso, recuperando. Adivinha para onde ele foi? Foi fazer o show. Aí na hora que ele chegou para fazer o show, né, com uma tipóia lá, ferido, os repórteres perguntaram assim, mas escuta, você veio fazer o show baleado? Aí ele falou assim, as pessoas que atiraram em mim não descansam. Então eu também não posso descansar enquanto eles estiverem por aí. As sombras que assediam o Evangelho de Jesus, que são adversários do Evangelho de Jesus, não descansam. Então nós também não temos o direito de descansar. Não podemos descansar. Mas o companheiro raso, superficial, quando começa a vir a sobrecarga de serviço, ele dá no pé. Ah, não pensei que era desse jeito, não. Aí agora pesou a barra. Continua, Emmanuel. Todos sabem principiar o ministério do bem. Poucos prosseguem na lida salvadora. Raríssimos terminam a tarefa edificante. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Muitos abraçam o serviço, poucos continuam no serviço. Agora, terminar o serviço, para usar um termo da minha velha avó, só pedra 90. Só os que são duros na queda. Só os que são duros na queda. Sabe? Ser o último a sair não é para qualquer um. E tem um detalhe, viu, gente? E aí eu vou dar um alerta para quem quer se candidatar a ser da turma duro na queda.
Quando os adversários do evangelho sentem que estão batendo e você não cai, batendo em você e você não cai, você adoece, né? Perseguição no trabalho, não tem, né? Perseguição espiritual, e você tá lá firme e forte, aí eles falam, então vamos bater em que você ama. Na hora que eu bater em que você ama, pega qualquer filme do Homem-Aranha que vocês vão ver. Do Batman, do Superman. O Lex Luthor quer bater no Superman, não consegue. Nem com Kryptonita. Aí o que ele faz? Sequestra a Lois Lane. Não é assim? O Duende Verde, Aninha, quer derrotar o Homem-Aranha, não consegue. Aí o que ele faz? Sequestra a Mary Jane. Então, por isso que, sabe, tem duas pessoas que estão numa situação difícil. Quem trabalha no bem e quem é amado por quem trabalha no bem. Que é o entorno. É o entorno. Por isso que o maior amor da nossa vida tem que ser Deus. Luiz, eu não estou entendendo essa história do que você está falando. É simples. Vai no livro Boa Nova e pega um capítulo sobre a amada Joana de Cusa. Estava Joana de Cusa sendo martirizada na fogueira do martírio, sozinha. Quem estava sendo martirizado com ela? O filho. E aí ela começou a sentir as chamas e sofrer com aquilo, mas a dor maior que ela sentiu foi quando ela viu o filho sendo martirizado. E aí o filho começou a gritar para ela assim, abjura, mãe! Nega Jesus, mãe! Salva a gente! E ela abjurou. Ela falou para ele, cala a boca. Nós somos cheios de pecado. Jesus era puro e sofreu. Por que nós não vamos sofrer? Aí o algoz dela virou para ela e falou assim, só isso que Jesus te ensinou? A morrer como um cão? Ela falou, não, ele me ensinou a te amar também. Ele também me ensinou a te amar. Morreu ela e o filho. Então o menino deu um azar. Ser filho da Joana de Cusa. Continua Emmanuel. Realmente, é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal. Todavia, depois... Porque o problema não é o momento da perseguição. O problema é o depois, em função da postura que você teve durante a perseguição. Então, eu estou sofrendo a perseguição. Fui covarde. Desertei. No momento, vai ficar tudo bem comigo. Eu vou parar de ser martirizado, vou parar de ser perseguido. E depois? A consciência, como é que vai ficar? Estou sendo perseguido, martirizado, e estou ali, no meu posto, não abandonei a tarefa, resistindo. No momento, você vai sofrer que nem um condenado. E depois? Tem que pensar no depois. E depois? Vai ser que nem o há 2000 anos, né? A Lívia Lentulus chega no mundo espiritual e fala, mas se eu soubesse que era isso tudo, eu tinha sofrido mais. Sofri pouco. Ah, se eu soubesse. Até que eu fiz pouco. Vocês têm noção do que foi a chegada de Chico Xavier no mundo espiritual? As bênçãos, a glória que foi? O Chico deve ter olhado para trás, angina, tuberculose, 2 ou 3 infartos. Sofri pouco.
Se eu soubesse. Então, se a gente olhar para o presente, a gente se rende, se curva, se dobra. Mas quando você mira, foca, aponta para o futuro da humanidade, você fala, pensem só, gente. Allan Kardec, em Paris, sofrendo perseguição. Esse homem não estava olhando para Paris no século XIX, não. Ele estava olhando para o Brasil no século XXI. Olha o que é o movimento espírita hoje. Coisa maravilhosa. Mas um dia foi um homem teimoso. Um homem teimoso. Qual a maior virtude de Allan Kardec? A teimosia. A teimosia. Então vamos ser teimosos. Vamos teimar no bem. Por isso, o Emmanuel, num outro livro chamado Escultores de Almas, no capítulo 8, intitulado Caminhar Adiante. E aqui eu quero chamar a atenção primeiro para o nome do livro, Escultores de Alma. Uma vez perguntaram para o Michelangelo, grande artista italiano do Renascimento, Michelangelo, de onde vinha a inspiração para ele esculpir, né? O Moisés, o Davi, a Pietà. Ele falou assim, não, inspiração nenhuma. O que eu faço é libertar a escultura que está lá dentro, aprisionada, dentro da rocha. Eu vou tirando o excesso e deixo ela respirar, mas ela já está lá. Sabe o que acontece? Quando ele olhava para um bloco de mármore maciço, grotesco, o que ele fazia era ter um ato de fé, de acreditar que a imagem, a forma perfeita estava lá dentro. Então, cada vez que ele golpeava a pedra, era um gesto, um ato de fé. Ele teimava naquele processo, até que a forma surgia. Nem a gracinha lá com o polvilho, né? Teimar, é acreditar. Você começa a tarefa lá, 2 ou 3, e se acredita, não, uma coisa maior vai surgir daqui. Eu vou teimar nesse processo. Agora, quem não enxerga além, quem não consegue enxergar o que está oculto, o que está sob a aparência, esse desiste, esse abandona. O teimoso é o escultor de almas, que o Emmanuel está mencionando aqui no livro, né? Então ele vai comentar o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 33, em que Jesus diz assim, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. O que é importante? Trabalhar hoje? Não. O importante é trabalhar hoje, amanhã, no dia seguinte, reticências. E no outro dia, e no mês que vem, e no ano que vem, e daqui 10 anos. O importante é sempre, sempre. Não é a velocidade, não é o furor, não é entusiasmo, não é energia, é a constância, a regularidade. Né? Só a Delma aqui, que acompanha o futebol brasileiro, ele sabe muito bem que o Vasco da Gama está fazendo uma excelente campanha neste atual campeonato. Né? Por quê? Não é assim, Éder? Né? Os coitados, o pessoal lá do Inter, né? Tá no sofrimento, né? Fazer o quê, né? Agora, o Vasco da Gama está fazendo um ótimo campeonato. Por quê? Porque ele está mantendo a regularidade. Num campeonato, adianta o time meter 4-0 no adversário hoje e amanhã perder?
e depois perder, e depois perder de novo, não adianta. O melhor é ganhar 1-0, 2-1, mas sempre a regularidade. Adianta eu hoje levantar um hospital espírita? Em um mês eu ganho na loteria. Tem espírita que é assim, é doido para ganhar na loteria, porque se eu ganhar na loteria eu vou construir um hospital espírita. Aí ganha na loteria, constrói o hospital espírita, no outro dia vai para o Caribe com dinheiro, ó, e o hospital fica lá, um elefante branco lá, ó, vazio, sem tarefeiro. Então o negócio é, aos pouquinhos, eu curar um monte de gente com o dom do meu afeto ao longo de uma existência inteira. Todo dia eu dou um sorriso, ajudei o outro a combater a gastrite dele. No outro dia eu dou um abraço, ajudei o outro a lutar contra a fibromialgia dele. Todo dia eu vou dar pequenos gestos de afeto e vou ajudando os outros a cuidar da própria saúde com meu afeto. Não vale mais? Isso é regularidade, isso é constância. Por isso que o Emmanuel vai dizer assim: destacamos do texto do evangelista Lucas esta recomendação do Senhor para entendermos a importância da continuidade na execução dos deveres que nos cabem na sementeira do bem. Continuidade. Eu podia, 9 anos atrás, 9 anos a gente não tinha o canal ainda, em 2016, então uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, a gente podia resolver assim, vamos fazer 10 vídeos do canal Miudinho por semana? Eu tenho certeza que a gente tinha parado lá atrás. Não ia ter fôlego para isso. Não, um só. Mas, sempre. 1 por semana. Então eu falo muito não para palestra, porque eu tenho o canal agora, tem o Miudinho, tem um compromisso com a Rede Amiga Espírita, não vou pegar mais palestra, eu tenho que fazer ali, ó. Mas não posso faltar nesses dois. Então, às vezes eu falo não pro companheiro por isso, não. Eu já tenho um companheiro, um compromisso fixo. Eu já tenho que manter essa regularidade. Entender? Não é um volume de tarefa, gente. É a constância em determinado grupo de tarefas. Agora, óbvio, teve um Chico Xavier que tinha milhões de tarefas e foi constante em todas, mas é o Chico, né? Eu tenho que avaliar a minha estrutura física e espiritual. Eu falo assim, eu vou pegar pouco, mas o que eu pegar eu não largo o osso. Eu vou às últimas consequências, mas eu não largo o osso. Certo? Continua Emmanuel. Muitos companheiros começam no serviço do evangelho, mas depois de alguns dias alegam obstáculos para se imobilizarem, através de compromissos com atividades sem proveito. Outros se acreditam diminuídos ante os pontos de vista de amigos e param à margem da estrada a fim de se acomodarem com a queixa descabida. Então, o Emmanuel está dizendo aqui que tem a turma que arruma motivo para justificar a imobilidade, o abandono, a deserção do compromisso. Geralmente os motivos são 2. Ou porque ele está com alguma outra demanda na vida pessoal. Porque eu vou estudar para o concurso. Porque nesse momento agora eu estou precisando me concentrar na empresa que ela está passando a dificuldade. Porque eu vou prestar vestibular. E abandona. Ou então, né, o outro motivo. Porque ali o pessoal está muito difícil, está pegando no meu pé e eu não estou tendo espaço para trabalhar. Eu não estou sendo bem-vindo. Sempre esses 2 motivos. Basicamente esses. Entretanto, a palavra do Divino Mestre é demasiado límpida para que nos enganemos. É necessário agir na extensão da luz e na sustentação das boas obras, tanto quanto se nos faça possível. Não percas tempo com ilusões e queixumes. Então, olha, pega uma vela. Pegou uma vela.
Faz de conta que isso aqui é uma vela. Peguei a vela. E acende a vela. Acender uma vela é fácil? É, Elaine? Assim ou assim? É fácil acender uma vela? É fácil acender uma vela. E ficar segurando ela na mão? O que vai acontecendo? Manter uma tarefa espírita cristã é igualzinho. É você segurar uma vela na mão, irradiando luz, mas sofrendo a queimadura da cera que derrete na própria pele. É isso. Quando a gente abre uma tarefa espírita, a gente está acendendo uma vela que a gente vai segurar com a própria mão. E quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando de sustentar aquela vela. Quando ela está ali no final de se concluir, é a parte mais difícil. É quando a chama vai te queimar. É isso. Começa uma tarefa. Quem não tiver estrutura, perseverança, fibra para segurar essa vela, na primeira gotinha de cera quente que cai na pele, já solta a vela da mão. É por isso, gente, que eu vou falar agora um negócio. Eu não vou dizer que é polêmico, porque em evangelho não tem polêmica. Tem é mal entendido, é diferente. Mas Jesus não falou nada que tenha duas interpretações. É mal entendido. Que é o seguinte. Hoje eu vejo um entusiasmo muito grande com a turma em fazer congresso. Fazer congresso espírita é fácil. Porque o congresso é aquela luz que você acende e apaga. O congresso dura um dia. Dura uma tarde, dura 2 dias, dura 3 dias, no máximo. Agora, abrir um grupo de estudo numa casa espírita. Tá entendendo? Congresso é luz? Congresso é luz. Claro que é luz. Mas é uma luz, você acende a luz, sustenta a vela na mão 1 dia, 2 dias, depois você vai para sua casa, acabou. Você vai ser perseguido enquanto estiver fazendo o congresso? Vai. Na preparação. Mas acabou ali. Agora, a tarefa permanente, semanal, essa é difícil. Porque essa é constante. Essa você tem que manter. O Chico com a comunhão, toda sexta-feira à noite estava o Chico Xavier lá na comunhão espírita cristã. Depois, no grupo Espírita da Prece, todo sábado à noite estava o Chico lá. Isso é... Daí o meu entusiasmo pessoal com os NEPs. Viu, Éder? Eu sou extremamente entusiasmado com o movimento do NEP, dos Núcleos de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Porque o NEP é um processo, é uma atividade que você começa e mantém ela. E mantém. E você tem que sustentar aquilo. Não tem dia para acabar. O NEP Boa Nova, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que o Éder coordena. Éder, quando é que vai acabar a atividade do NEP? Que dia que está previsto para acabar? Não está previsto. Não está previsto. Vamos, né? Seu Honório começou a atividade dele lá na década de 50 até desencarnar. E depois de desencarnar, né? Tem isso também. Tá certo? Por isso que o Emmanuel enfatiza isso, a sustentação das obras. É necessário agir na extensão da luz e na sustentação das obras. E na sustentação das obras. Ó, continua. Esquece males, sombras, enganos e ofensas. E agindo para o bem, caminha para a frente. Caminha para a frente. Não pode estacionar. Sabe por que não pode estacionar? Porque a gente já vem da inércia, a gente já vem da estática. Sabe? Se você começou a movimentar, não para mais não.
Porque você já ficou muito tempo, muitos séculos parado, estático, inerte. Vamos agora para a última leitura? Ó, livro Vinha de Luz, capítulo 39. Em que perseveras? Vamos fazer essa pergunta hoje antes de dormir? Antes de dormir, fecha o seu olho e fala assim, tem alguma atividade, alguma tarefa, algum compromisso que eu deveria perseverar e eu estou perseverando? Em que eu ando perseverando? Para a turma que não coordena ou não participa de nenhuma tarefa espírita específica, além de frequentar o miudinho, eu vou dar uma boa notícia. Casamento difícil vale, viu? Filho problema vale, viu? Meu filho é uma criança difícil. Não, meu filho não, porque o pessoal que está aqui está vendo que é uma criança extremamente comportada. Calma, serena e educada, né? O Chico não entra nisso. Mas vamos imaginar que eu tivesse um filho difícil. Eu tenho dois caminhos. Ou eu abraço a tarefa e me mantenho perseverante nela, ou eu terceirizo. Contrato um exército de babás, ou então enfio ele nas escolas que tem aula da hora que de manhã até de noite, e repasso o problema para profissionais, não é comigo. Ou então eu falo, não, se ele é difícil é porque ele está precisando de mais presença paterna, mais presença materna. E continuo naquela tarefa, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Tem filho que dá trabalho até os 70 anos. Entendeu? Casamento difícil. É lógico, tem hora que não dá mais, né? O outro não quer, tudo bem, né? Começou a ter violência, começou a ficar a barra pesada demais, os filhos vendo muita coisa pesada. Nós não estamos dizendo que o divórcio é proibido, não. Não é isso. Não separeis o que Deus juntou, mas há toda uma explicação no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a questão do divórcio. Né? Agora, o que não dá é esses casamentos. Casa separa, casa separa, casa separa, né? Vocês lembram do Jô Soares? Casa separa, casa separa. Aí não dá. Menor sinal de dificuldade no matrimônio já está desistindo. Não é assim. Casamento é luta. Casamento é engolir bucha. Engolir sapo. Não dá para no menor sinal você já sair pulando fora do barco. Então você tem que fazer essa pergunta que o Emmanuel está dizendo. Em que eu tenho perseverado? Num casamento difícil? É mérito. Com um filho complicado? É mérito. Na tarefa do centro? Mérito. Mas nós devemos sempre estar perseverando em alguma coisa. Se eu olhar para a minha vida e perceber que eu não persevero em nada, nem no instrumento musical que eu resolvi aprender, primeiro acorde difícil que eu fui aprendendo violão, eu larguei o violão. Não pode, tem que perseverar. Fui aprender corte e costura. Primeira vez que eu errei o corte, perdi o tecido, eu abandonei. Não dá. Fui aprender a mexer no celular. Primeira dificuldade que eu tive lá, não dá. A gente não pode viver desse jeito. Por isso o Emmanuel vai dizer assim. Aliás, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Interessante, olha aqui, um comentário de Atos dos Apóstolos. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Do que se trata Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos. Tudo aquilo que foi feito em termos de cristianismo após a crucificação de Jesus. Já pensaram se os apóstolos tivessem visto Jesus crucificado e falado, o quê? Vai dar ruim. Vou dar no pé. O cristianismo no mundo só existe porque eles perseveraram. Quando veio a primeira perseguição, eles perseveraram. Tanto que o Emmanuel vai dizer assim, ó. Observadores menos avisados pretendem encontrar
inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Vamos parar por aqui. Do que o Emmanuel está falando? Dos nossos dias. Vocês vão fazendo assim para mim, ó. O pessoal da internet também vai fazer assim. Eu vou estar só gravado, mas vocês vão fazer assim. Um recurso didático pedagógico. O mundo tem algum tipo de pandemia terrível em curso? Tem. No mundo tem corrupção no meio político? Tem. E tem também criminalidade, violência? Tem. No mundo também tem gente interesseira, usando, né, o afeto do amigo, do marido, da esposa para... Tem, hoje tem, né? A pergunta é, isso é motivo para eu desistir do mundo? Não pode ser. Vou desistir do mundo? O homem é difícil? O ser humano é um bicho complicado? É. E esse vai ser o motivo que eu vou usar para desistir do ser humano? Não pode ser. O Emmanuel está dizendo isso. Agora nós está numa moda a turma dos desencantados. A turma que faz postagem no Facebook dizendo assim, eu desisto da humanidade. Ele vai lá, né? Coloca uma notícia do Brasil de corrupção e fala assim, eu desisto do Brasil. Eu desisti do ser humano. Não tenho mais fé nas pessoas. É a turma dos desencantados. Eles se desencantaram com a vida. Vamos ver o que o Emmanuel fala disso? Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta. Que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. Quantas e quantas vezes eu fui fazer estudo no centro, fui comentar o miudinho, fui fazer palestra, tem sempre um sujeito que anda com uma nuvencinha com trovoada na cabeça dele, que me procura no final e fala assim, é muito bonito o que você disse, na teoria, mas na prática não é bem assim. Na prática não é assim que funciona, não. Você está com uma visão ingênua da vida e do mundo. Fala isso para mim. Gente, eu juro que vem uma má resposta na ponta da minha língua, mas aí, né? Acho que o seu Honório vai lá, pisa no meu dedo, fala assim, não, engole. Aí eu... Me dá vontade de falar assim, rapaz, dona, o que você está fazendo aqui então? Se você não acredita no ser humano, se você não acredita na renovação, se você não acredita que existe, é possível a prática, a vivência do evangelho, o que você está fazendo num centro espírita? Fique em casa. Vai ver lá o Pereirão com a Tereza Cristina. Por quê? Ó, eu vou falar um negócio para vocês. É muita inferioridade da minha parte. Eu peço perdão a Jesus. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fico me injuriado quando eu vejo a turma que vai lá no YouTube e faz assim para mim. Falei, gente, se não gostou do trem, não vê. É só não ver. Não é? Aí o sujeito assiste o vídeo 1h15, não foi com a minha cara, achou meu nariz grande, me achou barbudo. Quando eu era cabeludo, me achou feio. Com a cabeça raspada, eu tô feio também. Não gosta do meu sotaque mineiro, assiste até o final do vídeo para depois ir lá e clicar assim, ó. Não gostei. Não entendo. Tem gente que é muito azedo, muito amargurado, muito rancoroso, muito ranzinza, muito negativo. O Emmanuel está falando aí dessa turma. A turma que vai se desencantando. Ah, eu abandonei o movimento espírita porque os palestrantes não fazem nada do que falam. Meu Deus, é só você não olhar o exemplo, olhar só o que ele fala. O que ele fala é bom? Então escuta a palestra dele e esquece o resto. Não é assim? Deixa para ser tocado
Vocês lembram que a gente explicou? Conhecimento, entendimento e compreensão? Conhecimento se adquire com qualquer um. Deixa para ter entendimento com a vida de um Chico Xavier. Ali não tem erro. Sabe? Com a vida da Madre Teresa. Ali não tem erro. Por isso o Emmanuel ele vai puxar a orelha, ele vai dizer assim, ó. As oportunidades do Senhor continuam fluindo, incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. Então, o Emmanuel fala o seguinte, esse pessoal pode reclamar, pode reclamar, queixar que o mundo é cão, mas Deus continua ajudando a humanidade do mesmo jeito. Jesus continua tendo fé no ser humano do mesmo jeito. Você pode estribuchar, falar, o ser humano não merece o auxílio de Deus. Deus não está nem aí para sua opinião, ele vai continuar auxiliando. Você olha o sujeito, desviou uma verba enorme, roubou dinheiro público da saúde. Você olha para a foto dele e fala assim, esse miserável não merece perdão. Não importa a sua opinião. Deus vai perdoar ele do mesmo jeito. E vai dar para ele uma oportunidade de reencarnação do mesmo jeito. Ainda bem que não somos nós que governamos a humanidade, né? Porque senão ninguém ia ter perdão pra gente. Ainda bem que é a misericórdia plena, né? Continua Emmanuel. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. Os benfeitores ficam tristes quando um malfeitor pratica o mal, ficam tristes. Mas eles ficam muito mais tristes quando um cristão abandona o evangelho. O sujeito materialista, né, que pratica um gesto mal, aí era de se esperar. O que não se esperava é que alguém que abraçou o evangelho, que deixou o evangelho entrar no coração, se desencante com a humanidade e por isso abandone o movimento. Não faz sentido isso. Isso é coisa de gente doida. Ó, pra gente finalizar, hein? Que coisa linda. Livro Mais Luz, uma mensagem de autoria do Batuíra, capítulo 33, intitulado Constância. A mensagem se chama Constância. É a menor mensagem que eu já vi até hoje, da psicografia do Chico. Até hoje. Eu vou ler a mensagem inteira para vocês. A mensagem é assim. Um barco importante, sob tempestade, não pode sofrer mudança de orientação de um instante para o outro sem danos graves. Acabou a mensagem. Só isso. Um barco importante, numa tempestade, não vai mudar de rumo de repente sem que isso represente algum prejuízo para a embarcação. Somos barcos importantes, porque já detemos muito conhecimento, temos um plano de navegação, uma carta náutica, sabemos direitinho para onde nós estamos indo, mas se na menor tempestade a gente mudar o rumo e tentar voltar para o porto de origem, você pode até tentar, mas isso vai ser pior. Porque a movimentação do barco pode significar que ele vai virar. É melhor continuar no mesmo rumo. Eu vou falar de um assunto agora que não me agrada. Viajar de avião. O piloto está no avião. De repente chegou uma tempestade. Ele muda de rota de repente, dá um rasante, um looping, foge da tempestade de uma vez? Não pode fazer isso. Se ele fizer isso, aí o avião cai. O que ele faz? Acho que é assim. Firma o golpe lá, ó, no volante dele lá, ó. Eu sei que é piloto automático, mas faz de conta que é assim. Firma o cabeça do bicho lá e vai. Aí ele pega
e fala lá que a atenção, tripulação, deu ruim. Aperta o cinto aí e reza, turma. Não é assim? A essa altura eu já estou gritando. E entra no meio da nuvem, corajosamente, confiando nos instrumentos na orientação da torre. Não é assim? É assim que o cristão tem que ser. Você está na tarefa, chegou a tempestade, ali o melhor a fazer é respirar fundo, fazer uma prece, confiar nos espíritos e manter o curso. Uma hora a tempestade passa. Tá certo, gente? Vamos manter o curso, a fé e a confiança na torre de controle. Um abraço para todo mundo, até a semana que vem.